Olá, amigos do oestegoiano.com.br, de OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos hoje, quinta-feira, nesse dia sempre e nesse horário a gente está por aqui, sempre trazendo convidados para assuntos importantes. A gente costuma dizer que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E nós estamos em tempo de declaração do imposto de renda e por isso nós convidamos dois amigos nossos, dois contadores. E eles aqui estão, do nosso lado aqui, o Leonardo Araújo, o Léo Contador, e aqui do nosso lado também o Christian Passos, contador também, ambos lá de JC Contabilidade. São os nossos convidados para falar desse momento importante, que é o momento da declaração de renda, que precisa obrigatoriamente ser feita. E como nós estamos aqui também com duas pessoas dinâmicas, nós vamos falar também da vida pessoal de cada um deles. O Léo é liderança política aqui no nosso município, disputou a eleição passada e, embora sem muita estrutura, mais de 3 mil votos. Nós vamos falar disso. O Christian, muitos sabem e muitos não sabem, mas o Christian é um profissional da arbitragem, é assistente, trabalha nos grandes estádios do futebol brasileiro. Muita gente sabe, mas tem gente que não sabe. Vamos falar disso porque o Christian já atuou aí de anos no futebol através da arbitragem, onde ele é um assistente. Portanto, nós vamos falar da declaração de renda e da vida pessoal de cada um desses nossos amigos que aqui estão. Obrigado, Léo, pela presença. Eu que agradeço a você. Obrigado, Christian, por aqui estar conosco. Vamos falar inicialmente da declaração de renda. Até o dia 31 de maio é prazo, Léo e Christian, para algo importante para os brasileiros, que é o procedimento da declaração do imposto de renda. Eu pergunto a vocês dois, quem deve fazer a declaração de renda? Todos ou tem aqueles específicos que precisam fazer a declaração? Passar por. O Christian responde. Não, nem todos são obrigados a fazer a declaração. A Receita Federal, ela tem algumas exigências, exigências que exigem a declaração de imposto de renda do contribuinte. Entre elas está a questão do salário, ele tem que ter uma renda superior a R$ 28.559 anual, ou rendimento isento, esse rendimento isento pode ser de repente uma caderneta de poupança, uma rescisão de contrato acima de 40 mil. Então essa é alguma das obrigatoriedades. Se o contribuinte não encaixar em nenhuma obrigatoriedade, ele não tem a necessidade de fazer a entrega. Portanto, a partir dessa renda aí de R$ 28 mil, 559 ano, é que se faz a declaração do imposto de renda. Estamos exatamente no período de se fazer a declaração. Começou dias atrás e deve ser feita até o dia 31 de maio. Eu pergunto também sobre a quem recorrer para fazer a declaração de renda, Léo. Eu sei de gente aí que diz assim, eu mesmo fiz minha declaração de renda. Será que a pessoa está apta para isso? Tem que recorrer obrigatoriamente a um contador ou tem como se virar? Odeci, é uma particularidade que o próprio Christian falou, não só os rendimentos com 28.500, é aí que está onde o contador entra. Tem algumas particularidades que cada declaração tem um detalhe que o contador pode ajudar a melhorar a restituição ou achar uma restituição onde a pessoa talvez não imagine. Porque dependendo do acumular de rendimento da pessoa, ela tem um rendimento aí de R$20 mil no ano. Ela recebeu a DIRF e ela simplesmente ignora aquilo ali, mas ela recebeu aquele valor em 4 meses. Aí tem um saldo acumulado de retenção de imposto de renda e ela simplesmente ignora. Lá tem R$2 mil de retenção. Ela não é obrigada. Mas se ela fizer, ela vai ter um direito a restituir esse valor. Então, é nessas horas que é importante procurar um contador, para ele orientar na melhor maneira possível a questão das deduções, né? O que pode ser aproveitado, o que pode melhorar com o passar dos anos, né? E ela receber esse valor, porque simplesmente ela ia deixar para os cofres da Receita e ela jamais ia saber. Então acontece demais, essa é uma particularidade do escritório que a gente vê, é constante isso lá dentro, eu acho que de todos os escritórios, né? A pessoa deixa de receber um valor que era dela,
podia gastar com qualquer coisa. Palavras aí do Léo Contador, falando sobre declaração de renda, ele que aqui está juntamente com o Christian, de JC Contabilidade. O assunto hoje, a declaração do imposto de renda. Estamos aqui no Instagram e no YouTube. Comente aqui em nosso endereço a respeito de declaração de renda, deixando aqui a sua dúvida e sua pergunta. E sabe-se, Christian e Léo, sabe-se que ninguém gosta de pagar imposto, principalmente um imposto alto ou injusto. Agora eu pergunto, quais são as recomendações básicas para informar bem o contador na hora da declaração para o imposto vir de forma baixa e na forma justa? O Christian responde. É muito interessante essa pergunta, porque a declaração de imposto de renda, ela é feita agora, mas são relativos a fatos que ocorreram no ano passado, em 2022. Então, o contribuinte ele tem que ter essa prudência de tudo que for relacionado a gasto com saúde, com educação dos filhos, ele já ir guardando, porque isso serve de dedução do imposto. Então, ele já tem que começar a se preparar hoje para a declaração do ano que vem. E agora, quem vai fazer agora em maio, referente ao ano passado e de repente não se programou, agora tem que correr atrás do médico, do dentista, da escola das crianças, para ter uma dedução maior, uma restituição maior ou de repente o pagamento de um imposto menor. E a minha pergunta seguinte era exatamente sobre isso, Léo, a questão do corre-corre que se tem nas datas finais de prazo de declaração, correndo atrás do documento. E eu iria perguntar aqui, certamente tem alguns procedimentos, Léo e Christian, que se pode ir adotando, é o que você falou, ao longo do ano, nessa juntada de documentos de despesas. E além disso, qual procedimento adotar nesse sentido? Que se pode abater para evitar um imposto alto e quais despesas apresentar na declaração? Com o passar dos anos, a gente vê clientes extremamente organizados, que chega com a documentação tudo em ordem, mês a mês, mas a gente vê alguns clientes que têm uma correria um pouco maior, né? Eles talvez esquecem de guardar as devidas notas. Lá nos escritórios, eu acho que, principalmente nós aqui do interior, a gente costuma falar para o cliente, passa aqui e deixa, a gente tem uma pasta para cada cliente, o cliente vai e deixa essas notas, a pessoa que acaba esquecendo, joga fora a nota, coloca essa nota já lá no escritório e já deixa de maneira para ser organizada pelo próprio escritório. Então, assim, com o passar dos anos, a gente vem adotando essas melhorias para cada cliente. O cliente que ainda está começando, é bom procurar o contador ou ler essas regras, né, de deduções, para procurar a melhor maneira de se equipar e se preparar ao longo do ano, né? Igual esse ano, igual o Christian falou, essa juntada de documentos para o ano que vem. Talvez a pessoa até perde a oportunidade de pegar uma nota com o dentista já quebrou o caixa dele, e ele não vai querer dar mais essa nota. Então é bom sempre estar alertando, eu vou querer a nota porque eu faço a declaração de imposto de renda e vai ser benefício para mim no final do processo de entrega de declaração. É o Léo de JC Contabilidade. O Christian, e o que se custa para fazer uma declaração de renda? Quem é cliente do escritório tem ali já uma frequência ali, fica até mais fácil, mas quem não é, e para se contratar o contador, o que está custando isso? Olha, mensurar o preço de uma declaração, a gente precisa dos documentos. De acordo com o volume do que se vai declarar. De acordo com o volume, de acordo com as informações que a gente recebe, de acordo com o tempo que a gente vai despender para fazer essa declaração. Então, assim, é só na hora que a gente está ali no frente a frente com o cliente, com a documentação, que a gente vai poder mensurar um valor para essa declaração. Estamos aqui hoje com o Christian Passos e com o Leonardo Araújo, o Léo Contador, eles que são lá de JC Contabilidade. JC é um escritório. Aqui eu tenho uma foto do escritório JC Contabilidade, fica ali na Rua Catalão, ao lado ali da Igreja Batista,
empresa que presta muito serviço para centenas de empresas aqui da cidade de Porá e da região. Ouvimos dizer, Léo, a respeito da tal da restituição do imposto de renda, ao invés de pagar o contribuinte poder ter a devolução de valores. Explique isso. A restituição do imposto de renda é um valor de imposto que é cobrado do funcionário ou do prestador de serviço ao longo do ano, onde ele tem oportunidade, através desses documentos de deduções, né, de notas fiscais, de prestação de serviço que ele faz ao longo do ano, dele receber isso de volta. Então, assim, é onde o contador ou a pessoa entra nesse conjunto de informações para a gente adequar ao longo do ano, para a gente poder receber. Alguns valores são expressivos, né? A gente tomar muito cuidado para não cair na malha fina. Tem gente que talvez saia até um pouquinho, tenta, eu queria colocar sobrinho, queria colocar ciclano, como dependentes, né? Não pode. A gente tem que evitar alguns transtornos do cliente, porque às vezes a pessoa empolga, querendo receber ela vê um valor lá, ela fala assim, nossa, eu quero receber isso aqui. Não é assim. Então, assim, a gente tem um conjunto de regras e de leis que tem que ser obedecidas para a gente fazer tudo dentro da expectativa do cliente, mas dentro das normas, para evitar um transtorno futuro aí que pode sair bem caro. E esse transtorno futuro, Christian, seria o quê? Uma informação falsa, um documento falso? Tem penalidades? Tem penalidades. Tem algumas situações que o contribuinte pode lançar um dependente, pode lançar alguma despesa, só que tem regras. Igual um filho. O filho pode ser dependente seu, mas desde que ele tenha idade até 21 anos. Ou ele tem até 24, mas esteja cursando um ensino superior. Fora isso, ele já não passa a ser dependente mais para a dedução do imposto de renda. E caso o contribuinte lance isso na sua declaração, com certeza a Receita vai fazer esse cruzamento de dados e ele vai cair numa malha fiscal. Cruzamento de dados, isso é importante. A vida moderna permite isso ao governo federal, à Receita. Com certeza. Hoje o sistema da Receita Federal está cada vez mais aprimorado para pegar essas situações, fazendo esse confronto de informações, cruza os dados para ter de mão beijada ali. Alguns clientes pensam que vai escapar, na mesma hora assim, ele já está na boca do leão, vamos falar assim, o contador serve para evitar essa mordida aí. OG Notícias, nosso endereço no Instagram, e Oeste Goiano Notícias, nosso canal no YouTube. Estamos aqui hoje falando sobre a declaração de renda, mas hoje aqui nós estamos com duas pessoas muito dinâmicas. O Léo, liderança política, empresário em outros segmentos, o Christian, que é profissional da arbitragem, e a gente vai também bater um papo sobre isso. Léo, você é hoje uma liderança política do nosso município, com uma estrutura mínima. Você teve mais de 3 mil votos para prefeito, né? A política continua como pauta na sua vida? Continua, Valdeci. Assim, hoje, há 4 anos atrás, a gente sempre imaginou, por ter um histórico familiar do meu avô, né, ser político, e também de tios aqui no próprio Porá, como fundadores, né, e meu bisavô. Então, assim, eu sempre tive essa expectativa política mais no futuro. Há 4 anos atrás eu não estava com expectativa política, eu tinha um planejamento familiar, né, de essa vida de empresário, contábil e etc. E a gente foi meio que empurrado. Hoje não, hoje a gente já está fazendo um planejamento mesmo de estrutura partidária, estrutura de grupo, né? Quando a pessoa pergunta para a gente na rua, a gente já tem uma expectativa para fazer uma pré-campanha bem feita, uma campanha também mais bem feita ainda, com pouco recurso, vai continuar da mesma forma, fazer um grupo bem elaborado, que tenha alguma representatividade, né? E que crie uma expectativa com a população. Isso aí vai ser o principal aí, e que tenha principalmente eficiência. Eu acho que isso aí é o que a gente está buscando, que o pessoal vai sentir essa confiança na gente. E renovação em política é fundamental. Você tem uma opinião formada a respeito dessa atual gestão, a cidade cheia de problemas? Você tem uma opinião formada sobre isso? Assim, a gente, o cotidiano da gente é muito
puxado, né, Valdeci? A gente, é claro que o dia a dia, né, eu que amo Iporá, o dia a dia eu estou sempre em Iporá, meus meninos estudam aqui, eu estou estudando em Goiânia, a gente tem, a gente vê assim, a necessidade de Iporá em melhorar a prestação de serviço público, né? Hoje a gente está vendo muita carência e uma desorganização tremenda, e um nível só de debate, umas grosserias aí, tratando empresário grosseiramente. Gente que dá a vida toda, dá um sangue para Iporá, se destratado em redes sociais, em grupos do WhatsApp. Isso aí é um trem assim que a gente fica triste com o que está acontecendo. Assim, a minha maneira de ser, o meu dia a dia de vida é um jeito diferente. Eu não gosto de alimentar esses picuinhos, eu gosto de trabalhar da maneira certa, da maneira mais discreta possível e mostrar resultado. Isso aí que é o que a gente, se um dia Deus abençoar e a população entender a gente capacitado para tal serviço, a gente pode esperar uma coisa bem diferente. Muito bem. Léo, você tem outros investimentos empresariais. Eu te conheço no investimento na área imobiliária, né? Você tem escritório em Goiânia, aliás, o JC Contabilidade está lá em Goiânia também, né, Cristian? Está em Goiânia com o mesmo nome ou com outro nome? JC Contabilidade Goiânia. JC Contabilidade em Goiânia e Iporá. Mas, Léo, falando dos seus outros investimentos, fale deles para nós. A gente montou um condomínio, né, através de amigos aí que trabalhavam com isso. A gente tinha uma área no Araguaia, a gente montou lá com uma turma boa, lá de uma família que a gente constituiu. No começo, assim, talvez eu não visava realmente lucro, e sim uma estrutura melhor para a gente angariar ali qualidade de vida, né? Que eu acho que é o que a gente procura quando a gente tem uma rotina bem forte, né, de serviço. Eu sempre procurei sair dessa correria minha e me desligar em natureza, né? O Araguaia é uma paixão minha já de muitos anos. Fui criado ali na beira do registro do Araguaia através do meu pai, que ele era funcionário público e fazia a fiscalização. E aí no posto fiscal e na época de temporada assim, ele sempre levou a gente, e ali eu criei um amor ali e criei meus filhos da mesma forma ali. A certa adolescência eles quase não gostam de frequentar, mas eu ainda continuo amando a natureza. Hoje eu gosto do ciclismo, então, e eu procurei juntar todo esse amigos, né, que a gente também, graças a Deus, também tem muitos amigos, juntar tudo isso e colocar para funcionar. E graças a Deus as coisas estão acontecendo, né? Hoje a gente está lá com uma estrutura de condomínio bonita, né? Bem equipado, com uma piscina muito boa e modernizando cada dia mais ali para fazer o condomínio funcionar, né? Tem recente a obra, a gente é capaz de estar esse ano, capaz não, nós vamos terminar esse ano toda a estrutura, já praticamente mais de 90% da obra já concluída, e a gente vai dar seguimento e terminar ela ao longo até julho, eu acredito que já deve estar terminado. Então assim, e hoje a gente vai para lá, a gente descansa a cabeça, isso aí que é o pessoal que a gente procura fazer isso aí durante os finais de semana, né? Agora o feriado aí, vai ter uma turma boa lá, e aí é capaz de... É isso que eu gosto para minha filha. E você faz parte também do grupo que está viabilizando o cemitério para Iporá. Exatamente. Eu tenho uma cota à parte, né? O grupo também é de iporaenses, pessoas também do dia a dia de muito serviço aqui. A gente está correndo atrás, desburocratizando todo esse processo aí, que é burocrático, mas faz parte, né? Para começar as obras. Então qualquer hora deve estar surgindo mais novidades aí para a gente. Portanto, além de contador... Sim, eu também esqueci, a gente tem uma administração de carteiras, né, de condomínios, sim, né? Já tem alguns anos, já tem mais de 4 anos que a gente está nesse processo aí. A gente administra, faz a parte de condomínio e os boletos, né, contratos das pessoas que tem condomínios, não só aqui em Iporá e região, mas até fora do estado. Muito bem, mais uma iniciativa, portanto, além de contador, diversas atividades.
E o Christian também é assim. Eu conheço o Christian há muito tempo e de um tempo que era contador em Goiânia e era profissional da arbitragem. E ele é conhecido no país todo, ligado à Federação Goiana de Futebol, trabalhando na arbitragem. Na linguagem popular, é o bandeirinha. Bandeirinha. Na linguagem técnica, é o assistente de arbitragem. Árbitro É isso? assistente. Árbitro assistente. Ô Christian, e eu já te vi atuar em jogos importantes pela televisão, em clássicos do futebol brasileiro, e eu sei que você continua nessa atividade. Chega um certo dia aqui da semana que você deixa aqui, pega seu carro, vai para Goiânia, vai para o aeroporto e de lá faz a sua participação em um jogo, volta e assume aqui a sua condição de contador e morador de Iporá. Fez isso muito quando estava em Goiânia. Já são muitos anos na arbitragem, não é isso? São. Eu fiz o meu curso de arbitragem em 2001, em Goiânia. Em 2008, eu me ingressei no quadro de árbitro da CBF e estou até hoje, há 15 anos no quadro da CBF. Porque além da FGF, também da CBF, porque teria que ser para atuar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso. O Campeonato Brasileiro que começa daqui a pouco e você vai estar também atuando mais uma vez. Espero que sim. No último dia 31, eu passei por uma avaliação física, uma avaliação teórica, consegui a aprovação e estou à disposição da CBF. Eu costumo dizer que todo começo de ano na arbitragem é uma incógnita, porque a gente não sabe se vai trabalhar ou se não vai. Eu não tenho vínculo com a federação, não tenho vínculo com a CBF. Eu faço a minha atividade física, a prova física, me coloca à disposição. Se eles acharem por bem me escalar, eu tenho que estar em condições para ir lá e desempenhar o meu trabalho. Ô Christian, mas já são mais de 20 anos que você tem atuado, não é isso? 23 anos. 23 anos. Qual o momento na arbitragem, como árbitro assistente, que marcou você? Tem uma lembrança boa? Tem uma lembrança de um jogo em Salvador, em 2009, que eu era recém-ingresso na CBF. Era um jogo da Copa do Brasil, entre Vitória e Vasco da Gama. Era um jogo decisivo, onde um time ia passar para uma outra fase. E esse foi um jogo que uma atitude minha me alavancou a minha carreira. E até então eu não havia trabalhado em nenhum jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir desse momento, devido a uma atitude, uma situação que aconteceu nesse jogo... Sem VAR. Sem VAR. Isso aí deu uma alavancada na minha carreira. E esse jogo me marcou. É isso aí. E são mais de 20 anos como profissional da arbitragem. Muitos de Iporá sabem disso, conhecem o Christian nessa atividade, mas muitos não conhecem. Fica aí o nosso registro e parabéns, Christian, por atuar e também nessa atividade honrando o nome de nossa cidade. A gente vai querer ver você aí no Brasileirão de 2023. E a gente vai concluir, Léo e Christian, a gente vai concluir o nosso bate-papo voltando a falar sobre a declaração de renda, que deve obrigatoriamente ser feita até o dia 31 de março. Para concluir o nosso bate-papo, vamos voltar a esse assunto da declaração para alertar Léo e Christian, os contribuintes, sobre o prazo que existe para isso. Alertem sobre a importância disso e informem sobre qual punição para quem não declarar. Certo. O prazo ele começou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O contribuinte que está obrigado a declarar e não o fizer, ele está sujeito a uma multa. A multa mínima de R$ 165,74, podendo ser maior dependendo do valor do imposto que ele tem a pagar. Então, contribuintes, se atentem a esse prazo, corram com a documentação, procure a ajuda de um profissional qualificado para te auxiliar. E até dia 31 de maio, às 23 horas e 59 minutos, todos devem fazer. É isso aí. Esse foi o nosso assunto, declaração de renda. Léo, meu amigo, irmão da maçonaria, colocações finais a respeito desse assunto. Pois é o período mais puxado do escritório, assim, hoje, antigamente a gente saía sempre à noite, aquela correria. O escritório hoje a gente
prepara a equipe, né? A gente tem uma equipe bem formada, eu, o Christian, o Luciano como gerente, uma equipe bem instruída, né? Para dar qualquer tipo de orientação. Acredito eu que muitos escritórios aqui são bem orientados, fazem as declarações, a gente vê os colegas contadores também sempre na luta aí, saindo à noite. É o período mais complicado do escritório, é muito importante uma live dessa, até para orientar, né? Às vezes a pessoa deixa passar despercebida ali uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais nesse prazo final de pagamento de imposto de renda. Eu queria agradecer, o escritório está fazendo 30 anos esse ano aí, desde quando foi constituído pelo meu pai, né? Muita luta aí dentro da sociedade poraense, eu só tenho que agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Deus. É isso aí, nossa referência, memória ao seu pai, o Júlio, saudoso Júlio, que foi o nosso amigo. A gente encerra aqui essa nossa live, esse bate-papo, assunto muito oportuno, muito útil. Se quiser algo mais a acrescentar, Léo ou Christian, senão a gente vai encerrar o nosso bate-papo agradecendo a vocês dois por aceitar o convite e aqui vir no OG Notícias e no oestegoiano.com.br. A gente encerra o nosso bate-papo. Semana que vem, na quinta-feira, sempre às 13 horas, a gente vai ter mais uma live. E quem vai vir aqui, convidado nosso e que aceitou o nosso convite, será o prefeito de Piranhas, o Marcos Rogério Chicão. Ele vem aqui para falar da cidade que ele administra, as conquistas dele, as dificuldades dele, enfim, muitos assuntos referentes àquele município. Até lá, um abraço a todos!